Irmãos, conforme o primeiro vídeo do arrebatamento, conforme eu disse que ia ficar muito grande, então resolvi, irmãos, fazer por duas etapas. Então essa é a segunda etapa, em continuação ao vídeo do arrebatamento. E foi manifestado, irmãos, no primeiro vídeo, o povo de Deus passará pela grande tribulação? Alguns manifestam que sim, outros manifestam que não. Então eu vou colocar minha visão e minha interpretação segundo as Escrituras, irmãos. Então vamos lá. O povo de Deus passará pela grande tribulação? Conforme nós vimos na primeira explicação do arrebatamento, irmãos, o povo de Deus que será arrebatado vai estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Nós também vimos, irmãos, que os que não participou da primeira ressurreição do arrebatamento, eles não ressuscitou. E segundo a Escritura, irmãos, Satanás estará preso nesse tempo de 1000 anos, que é o reinado de Cristo com a igreja. Depois ele será solto. Vamos ver em Apocalipse capítulo 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, a qual fechou e selou sobre ele, para não enganar mais as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Nesse tempo, irmão, nesse pouco de tempo, conforme a Escritura diz, os que ressuscitou com Cristo, irmãos, não vai estar mais aqui, porque foi arrebatado. Então, nesse pouco de tempo, irmãos, Satanás vai sair com grande ira. Isto que será a grande tribulação, irmãos, porque Satanás com o anticristo sairá para enganar as nações, para fazer guerra. Esse anticristo, irmãos, é um homem a qual será manifestado com a eficácia do próprio Satanás. Nós observamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça para os que não receberam o amor da verdade para se salvar. Quer dizer, não aceitou o evangelho para se salvar. Por isso Deus enviará a operação do erro para que caia na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer na injustiça. Eles vão ser julgados conforme nós vimos, irmãos, no primeiro vídeo do arrebatamento. Ele vai vir, irmãos, para fazer guerra. O anticristo vai vir para fazer guerra com a eficácia de Satanás para a destruição. Esse anticristo, irmãos, é manifestado com um Deus. Esse Deus é o próprio Satanás. O Deus do anticristo é o próprio Satanás, conforme nós vimos a eficácia de Satanás. Nós observamos também, irmãos, que vai ser o próprio Satanás em Daniel capítulo 11. Vamos ver no verso 38. Mas em lugar honrará um Deus da fortaleza, um Deus que seus pais não conheceram. Entende, irmãos? Ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haverá um castelo forte com o auxílio de um Deus estranho. Quer dizer, vai se tornar forte, né? Por causa da eficácia do poder de Satanás, com sinais de mentira. Então vai se tornar um castelo forte. E os que reconheceram e entender isso, vai multiplicar a glória desse anticristo. E vai, irmãos, reinar com ele muitos. Ele repartirá a terra por preço. Ora, ao fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E o reino do norte virá como um turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros e com muitos navios. Entrará nos países, inundará e passará para diante. Entregará a terra. Irmãos, presta atenção. Ele entrará na terra gloriosa. Dezenas de milhares cairão, mas na sua mão escapará estes, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amor. E estenderá a sua mão contra os países da terra do Egito e não escapará. Vai, irmãos, apoderar dos tesouros, ouro, prata, todas as coisas preciosas do Egito.
o líbios, o etíope, seguirão, mas os rumores do Oriente, o norte, o escaparão, e ele sairá com grande furor e destruirá, extirpará muitos e armará sua tenda no palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Conduto vai vir o seu fim, e não haverá o que socorre. Vê que ele, irmãos, conforme nós vimos, vai entrar na cidade gloriosa. Essa cidade gloriosa, irmãos, observa que é a Jerusalém. Observa que vai destruir muitas nações e vai entrar também na cidade gloriosa chamada a Jerusalém. Com seu exército, com Maria do Mar, ele vai tentar destruir a cidade de Jerusalém, onde tudo começou, irmãos, a cidade santa, o arraial dos santos, conforme nós vimos em Apocalipse capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações, o anticristo, que estão no quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntar para a batalha. E subirá sobre a largura da terra, e cercará o arraial dos santos, a cidade querida, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Antes dessas coisas acontecer, irmãos, dele entrar a cidade santa, a cidade de Deus, a Jerusalém, os que, irmãos, estão escritos no livro, o próprio Miguel vai se levantar a favor do povo de Deus. Nós observa, irmãos, em Daniel capítulo 12, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo. Agora presta atenção, irmãos, Miguel vai levantar a favor. O arrebatamento, conforme nós vimos, irmãos, na palavra de Deus, que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, Miguel, a voz do arcanjo. E depois disso, haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrará o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem do pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O arrebatamento, irmãos. Então Miguel vai levantar para o arrebatamento. E os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converteram muita justiça, quer dizer, que pregaram sempre a justiça, irmãos, vai se refugiar como as estrelas do céu, para estar eternamente no céu. Então nós observa, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brando e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, confere ou não confere? Em Daniel capítulo 12, verso 2. Então, irmãos, depois que aconteceu o arrebatamento, vai iniciar sim a grande tribulação, para, irmãos, castigar pela ira de Deus os que não receberam o evangelho para se salvar. Ora, irmãos, a ira de Deus será as 7 taças derramada na terra aos filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, irmãos. Olha, nunca haverá dia tão terrível, conforme foi falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, verso 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mas esse dia, irmãos, será abreviado, sim, para os escolhidos. Irmãos, porque o Senhor vai arrebatar os escolhidos, eles não estarão mais aqui, porque não, irmãos, poderia eles aguentar tão pesado que vai ser a ira de Deus. Então eles não poderiam se salvar por causa da ira de Deus. Nós vimos em Mateus capítulo 24, verso 22, e aquele dia, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria por causa da ira de Deus, irmãos. As 7 taças da ira de Deus. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Então vai ser abreviado no arrebatamento.
E nesse tempo, irmãos, a ira de Deus cairá sobre a terra. Por ver esse homem, irmãos, tomado por Satanás, esse anticristo achando que é um Deus, com a influência de Satanás, fazendo guerra e destruindo as nações. E nesta hora, irmãos, que vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus derramado sobre a terra. Quando ela entrar na cidade amada, Jerusalém, onde tudo começou, irmãos, a cidade amada, a cidade dos santos, aonde se reúne a central do judaísmo, a central do cristianismo, o arraial dos santos. Irmãos, quando isso acontecer, irmãos, só porque fala em Apocalipse capítulo 20, verso 9, que ele entrará no arraial dos santos, isso não quer dizer, irmãos, que o santo estará lá, porque já foram arrebatados. Irmãos, só essa cidade amada, os santos, irmãos, se for só essa cidade amada, irmãos, está contra a palavra de Deus, porque os santos estão espalhados sobre toda a terra. Então não podemos confundir de maneira nenhuma que o santo estará lá, só porque fala a cidade dos santos. Se fosse assim, todos os santos tinham que estar em Jerusalém. Todos santificados, irmãos, tinham que estar em Jerusalém. Mas Cristo, irmãos, nos ensinou, conforme a sua palavra que diz, que ele enviará os seus anjos a recolher dos 4 cantos da terra o seu escolhido. Então, está aí, irmãos, o santo de Deus não passará pelas 7 taças da ira de Deus. Quando o anticristo manifestar, tomado por Satanás, e entrar na cidade santa para destruir a cidade, então o Senhor vai fazer descer fogo do céu e vai devorar ele e o seu exército. Depois disso, o próprio Satanás será lançado no lago de fogo para ser atormentado, juntamente com os seus companheiros, a besta e o anticristo, irmãos? Então, irmãos, esta é a minha visão, segundo a palavra de Deus. Os escolhidos de Deus em Jesus Cristo não são filhos da ira. Não vai participar das 7 taças da ira de Deus derramada sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Nunca houve e nunca haverá dia tão terrível como este. Lembramos, irmãos, no dia de Noé, a aflição foi tão grande que a fonte do abismo, irmãos, foram abertas. E a pressão da água foi muito forte, irmão, que fez o dia negreto. O pavor foi muito grande, irmãos, a ira de Deus derramada sobre no tempo de Noé. Mas conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, não se compara com o dia de Noé, porque nunca houve e nunca haverá, desde o princípio, uma tribulação tão grande que será manifestada nas 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, na minha visão, os santos não passará pelas 7 taças da ira de Deus, que é a grande tribulação manifestada aos filhos da desobediência. Porque Miguel se levantará e o próprio nosso Jesus Cristo descerá com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus para recolher no arrebatamento, irmãos, o seu povo, que está escrito no livro da vida. E aí sim haverá uma aflição que nunca houve desde o tempo, irmãos, que existiu o dia, nunca houve e nunca haverá dia tão terrível como esse. Então essa é a minha visão, não passará pela grande tribulação. Deus abençoe a todos.